Olá, meus amigos. Mais uma vez nos encontramos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Aula de número 135, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos, como sempre, uma introdução, agora na carta de Tito, que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 3, versículos 10 e 11, que diz: Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. A instrução é que nós não podemos ficar perdendo o nosso tempo com pessoas que não querem se consertar. Há pessoas, às vezes, que aparecem na nossa vida, no nosso caminho, e essas pessoas, elas andam de uma forma libertina, elas andam com pensamentos e atitudes facciosas, pessoas que promovem confusão, perturbação, pessoas que perturbam o meio evangélico com as suas atitudes, as suas ações. E a palavra está dizendo que nós devemos evitar esse tipo de pessoas. Pessoas que promovem divisões, facções, contenda, maledicência, pessoas confusas, que não querem a libertação, não querem a salvação, não querem a cura do Senhor nosso Deus e assim não levam as coisas de Deus a sério. E a instrução é, depois de admoestá-lo, depois de repreender, depois de tentar corrigir, aqui diz primeira e segunda vez, nós devemos evitar. Devemos não estar com essas pessoas. Devemos não andar com elas, pois sabemos que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma, pelos seus atos, pelas suas atitudes, ela já demonstra que estão condenadas. Estamos aqui abordando o tema de libertação, quebra de vínculos 1. Esta é a nossa última aula nesse tema, em que nós estamos abordando versículos para usar contra demônios chefes, né? Já vimos alguns nas aulas anteriores e agora nós queremos dar continuidade, agora falando sobre o espírito de rebelião. Então, nós sabemos que há pessoas que promovem rebeliões, há pessoas que têm esse ímpeto para se levantar contra a autoridade, pessoas que têm o ímpeto de serem subversivas, de serem pessoas que lutam contra a ordem pública, a ordem pessoal, a ordem familiar, a ordem congregacional. Há pessoas que vivem arrumando confusão, vivem promovendo rebeliões e semeando contenda nos ouvidos, nos corações das pessoas que estão ao seu redor, sempre querendo promover rebelião. Então, para essas atitudes, para essa condição, tanto pessoas que estão no ímpeto de promover, como pessoas que, olha, eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo, mas eu quero me libertar disso, eu quero ser curado disso, porque eu entendo que isso não é bom para mim. Então, a palavra de Deus é sempre o antídoto. A palavra de Deus é sempre a arma poderosa, a única arma poderosa para garantir toda a vitória em qualquer área. E aqui falando sobre o espírito de rebelião. A palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, está escrito: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti,
para que não sejas rei. Provérbios, capítulo 17, versículo 11. A palavra do nosso Deus diz: o rebelde não busca senão o mal. Por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. Jeremias, capítulo 28, versículos 16, a palavra de Deus diz: pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Jeremias, capítulo 29, versículo 32, a palavra de Deus diz: assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Efésios capítulo 5, versículo 21, a palavra do nosso Deus diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então perceba, amados, que com esta galeria de versículos, aqui nós encerramos, evidentemente, este assunto sobre versículos usados contra demônios chefes, né? É claro que aqui é apenas um panorama. A palavra do nosso Deus, ela é repleta de vários outros exemplos que nós devemos tomá-los, né? E aqui são apenas algumas indicações. Quando nós falamos encerrar, é encerrar aqui o nosso estudo, né? Esse estudo que ele acaba sendo uma ministração sintética nessa área, uma ministração bem compacta, né? É claro que você vai encontrar muito mais exemplos na palavra, mas falando um pouco mais sobre o espírito de rebelião, que é um espírito que atua de uma forma terrível entre os homens, né, no reino de Deus. Aqui nós mencionamos aqui o exemplo de que Samuel, ele advertiu severamente ao rei Saul, né, dizendo que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, porque Saul se rebelou contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a direção de Samuel, né? E isto foi o motivo pelo qual ele acabou perdendo o seu próprio reinado. E assim, Deus buscou outro rei, e aí Deus assim levantou Davi para que pudesse suceder a Saul e dirigir o povo de Israel. Mas veja que
A questão da rebelião é uma questão que nos afasta de Deus, é uma questão que nos traz condenação sobre a nossa vida, né? Então, também nós vimos aqui que o rebelde, ele busca o mal, é aquele que busca a confusão, ele é mensageiro cruel. Até o profeta Isaías também, se referindo lá ao